As grandes navegações. Durante o século XV e XVI, os europeus, portugueses e espanhóis lançavam no Oceano Pacífico, Índico e Atlântico com um dos principais objetivos descobrir as rotas marítimas para chegar até as Índias e encontrar novas terras. Nesse período ficou muito conhecido, como nós já sabemos, como as grandes navegações ou as grandes navegações desse marítimo. Um dos principais objetivos das grandes navegações era dominar as especiarias, como pimenta, açafrão, gengibre, canela, entre outros. Mas hoje isso é tão comum. Mas, naquela época, era muito difícil encontrar na Europa, então tinham que ir para as Índias procurar essas especiarias. Eram caríssimos para comprar esses temperos. Tinham que correr a Veneza ou a Genebra, que possuíam monopólio desses produtos. Então, Portugal e Espanha não eram interessante comprar de Veneza e nem de Genebra. Formariam ou teriam uma própria rota para chegar até as especiarias, e é assim que começam as grandes navegações. Então, com acesso às mercadorias orientais, Índia, o principal produtor dessas especiarias, os burgueses italianos cobravam exorbitantes preços pelas especiarias. Então, um outro fator que vai estimular as grandes navegações nessa época era a necessidade dos europeus conquistar novas terras. Eles queriam isso para poder obter matéria-prima, materiais preciosos e produtos não encontrados na Europa. Até mesmo a Igreja Católica estava interessada nesse empreendimento, pois significava novos fiéis. Os reis também estavam interessados, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos. Mas por que Portugal foi o primeiro nas grandes navegações do século XV e XVI? Foi devido à série de condições encontradas nesse país, a grande experiência em navegações, principalmente da pesca de bacalhau, ajudou muito Portugal. As caravelas, o principal meio de transporte marítimo e comercial do período, era desenvolvida com qualidade superior à de outras nações. Portugal centrou-se com uma fonte significativa de investimentos da capital vindas da burguesia e também da nobreza. Interessados no lucro desse negócio, existia também em Portugal a Escola de Sagres, criada pelo infante Dom Henrique. Mas, na verdade, esse período do século XV e XVI não era tarefa fácil. Era comum medo exagerado por falta de conhecimento e a imaginação da época. Muitos acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros aquáticos. Outros tinham visão da terra como algo plano, e, portanto, ao navegar para o final, as caravelas podiam cair em um grande abismo. Nesse mesmo período, eles contavam com alguns instrumentos de navegação, como a bússola, no século XV. Os navegadores portugueses faziam viagens para a costa africana em busca de recursos minerais, vegetais e outras riquezas. Em 1498, comandada por esquadra de caravela, o navegador Vasco da Gama chegou às Índias, contornando o continente africano. A partir desse momento, comerciantes portugueses passaram a comercializar as especiarias na Europa, obtendo altos lucros. Com esse comércio, Portugal se tornou uma das potências econômicas da época. Em abril de 1500, a esquadra de Polvares Cristóvão chegou ao litoral do Nordeste brasileiro. Na rota africana, os portugueses estabeleceram feitorias para servir de base de navegação e explorar recursos vegetais e minerais. Naquele continente, deu de escravizar africanos para serem vendidos como mão de obra para o Brasil. Já os espanhóis, eles também tiveram êxito nas grandes navegações. Eles destacaram nas conquistas marítimas, tornando-se ao lado de Portugal uma grande potência. Enquanto os portugueses navegavam para as Índias, os espanhóis optaram por outro caminho. Genóvio Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, pretendia chegar às Índias navegando em direção oeste. Em 1492, as caravelas espanholas partiram rumo ao Oriente, navegando pelo Oceano Atlântico.
Colombo tinha conhecimento que o nosso planeta era redondo, porém desconhecia a existência do continente americano. Ele chegou em 12 de outubro de 1492 nas ilhas da América Central. Sem saber que tinha atingido um novo continente, foi somente anos mais tarde que o navegador americano Vespúcio identificou as terras como sendo um continente ainda não conhecido pelos europeus, em contato com os índios da América, mas os incas e astecas espanhóis começaram um processo de exploração desses povos, pois estavam interessados nas grandes navegações, quantias e ouros que ali existiam. Além das riquezas dos indígenas, os espanhóis destruíram sua cultura. Então podemos resumir que as grandes navegações ou expansões marítimas do século XV e XVI tinham como objetivo os europeus buscar metais preciosos, existiam como objetivo dominar especiarias, como consequência das grandes navegações. Podemos falar da mudança do eixo econômico da Europa. Mudanças do eixo econômico da Europa baseada no mar Mediterrâneo e depois transferido para o Oceano Atlântico foi uma.